Parece coisa de filme, que é o computador operando, mas não, mas está o Dr. Nelson Liboni ali manipulando tudo. É isso mesmo, Dr. Nelson? É isso mesmo. Tudo bem? É. Muito obrigada por ter vindo. A medicina está avançada em todos os âmbitos, mas nesta parte de cirurgia parece que está mais, né, doutor Nelson? Eu acho que assim, a gente tem muitas notícias ruins do Brasil e a gente acaba não comentando as coisas boas. O Brasil hoje é considerada uma das melhores medicinas do mundo, né, com cirurgiões extremamente competentes, né? Então hoje a gente tem uma situação ímpar no mundo, com cirurgiões extremamente bem treinados. Nós vamos mostrar agora cirurgias que estão transformando a vida dos pacientes, né? Então isso é uma coisa importante. Vamos ver aqui? Vamos. Laparotômica aberta. Essa aqui era uma cirurgia que era feita até mais ou menos antes de 1990. A maior parte da cirurgia a gente tinha que abrir a barriga do paciente para poder enxergar o que está acontecendo e fazer os procedimentos, né? Sim. Aí depois veio a videolaparoscopia, a partir de 1989, 90 chegou no Brasil, que a gente fazia pequenos furinhos e através de uma televisão e uma câmera introduzida na cavidade abdominal do paciente com pinças, a gente fazia as cirurgias. Câmera desse tamanhozinho? Exatamente, pequenininha. Muito pequenininha, que é na pinça. Então, a câmera capta a imagem através de uma ótica que vai para um sistema que vai levar para uma televisão. Então eu vou pegar uma imagem, por exemplo, 3D, que a gente vê profundidade, e vou transformar em 2D, como a gente vê na televisão aqui. Perfeito. Tá? Aqui na robótica já começou, obviamente já havia robôs antes, já em 95, já faziam um teste, mas eram muito primitivos. Os robôs mesmos para fazer as cirurgias começaram em 2000, né? E no Brasil chegou em 2008. E a grande vantagem é que a gente tem imagens 3D, a gente tem imagens de profundidade, a gente tem uma imagem 10 vezes maior do que o normal, então a gente... Super confiável. A gente enxerga até o que não enxergava antes, né? Exato. Então isso trouxe uma qualidade para o cirurgião, principalmente nas cirurgias mais complexas de câncer, para ressecção de gânglios e tudo mais. Ai, meu Deus. Então, eu sou um pouco impressionada com sangue, com essas coisas. Nós tomamos cuidado de colocar algumas imagens que não chamasse, não assustasse muito, né? Então na laparoscópica é isso mesmo, então... Está lá a nossa equipe operando, inclusive até agradeço aqui o Hospital Mirante da Beneficência Portuguesa. Que nosso agradecimento também. É um hospital de ponta que está crescendo cada vez mais. Aqui a gente está operando com pinças e usando o monitor e enxergando o que a gente está fazendo dentro da cavidade abdominal. Isso é uma situação real. Uma situação real. Então essa é a grande vantagem. Por pequenos cortezinhos eu faço a mesma cirurgia que eu fazia antigamente na cirurgia aberta. Que antes tinha que abrir a barriga de ponta a ponta. Então você, quando abrir a barriga, você tem mais risco de ter dor, de sangrar, de complicar, você demora mais tempo. Infecção, abrir os pontos, você demora para sair da cama, e aí vem os riscos de embolia, de trombose, todas as complicações. E com a laparoscopia ficou muito mais fácil. Então aqui, nessa salinha está todo mundo operando. Isso. E nesse rack, ele capta a imagem através de fios, né, que chegam até aqui, e é transmitido por um monitor por onde a gente enxerga a cirurgia. Aquilo que eu te falei, eu estou recebendo uma imagem 2D. Tá. É diferente. Tem um vídeo, não tem? Tem. Vamos ver mais um slide, aí eu vou... Isso. Então, essa é a cirurgia laparoscópica. Então, a gente está vendo como se estivesse dentro da cavidade abdominal. Nós estamos operando com pinças, né? E aí, a gente está encostado do lado do paciente, fazendo o mesmo procedimento que a gente fazia antigamente na cirurgia aberta. Então, hoje são cirurgias muito conceituadas, né? Agora que eu entendi. Isso. E existe aí essa cirurgia desde 1990. Então, eu peguei essa fase interessante, né? Que eu peguei toda a mudança da cirurgia aberta para laparoscópica. Nossa, teve que reaprender, né? Tive que reaprender. Aí, agora vem a robô. Eu tive que reaprender tudo de novo que eu aprendia. E a grande vantagem do robô, que hoje são mais de 5 mil cirurgias feitas no mundo, e o Brasil está se destacando nessa área, é que para que se faça a cirurgia robótica, você tem que ter uma experiência muito grande na cirurgia laparoscópica, você tem que ser um cirurgião experiente. Então as empresas que são responsáveis por isso, elas tiveram o cuidado de chamar pessoas gabaritadas para começar os procedimentos. E o que muda é que realmente os cortes são pequenos, mas o trocáter, onde a gente coloca as pinçazinhas, elas não ficam se mexendo, ela fica fixa. E os bracinhos do robô mexem por dentro da barriga, então a dor é menor e a capacidade da imagem é maior. Isso, explica Essa imagem que está aqui, a gente chama de single site. Espera só um pouquinho. Isso daqui é o paciente. É o paciente. Então, através de um único buraco,
você consegue fazer toda a cirurgia sem fazer diversos buracos. Esse buraquinho fica minúsculo. E faz assim. É minúsculo o buraquinho. Então, as cirurgias, essa aqui é o single site que a gente hoje está autorizado para fazer cirurgias de vesícula e para fazer cirurgias ginecológicas apenas, mesmo nos Estados Unidos e aqui. Tá. Já fizemos outras coisas também, mas o indicado é esse. Principalmente para alguém que é modelo, que quer esconder cicatriz ou tem uma hérnia umbilical associada, é perfeito. A cirurgia robótica, ela começa igualzinha à laparoscópica. Então, a gente começa, introduz, coloca a ótica, enxerga o que está acontecendo na cavidade abdominal, dentro da barriguinha do paciente. Na tela. Exatamente, na tela, como se fosse uma laparoscopia. E aí, em seguir, a gente acopla os braços robóticos. Então, eu estou aqui operando, aqui existem todos os equipamentos do robô e a gente, através de um console, um joystick, a gente vai operando e vai fazendo a cirurgia com uma segurança, porque ele corrige o tremor da mão, não existe uma precisão muito grande. É robô mesmo. É assustador. Na verdade, isso aqui foi criado até para em situações de guerra, o cirurgião não está no campo, mas havia um espaço de tempo que era perigoso. Então, hoje a gente opera do lado do paciente. Então, as pessoas falam, é o robô que opera? Não. Quem opera é o cirurgião, através de um sistema que capta essas imagens e o nosso movimento e transmite com extrema precisão para o campo cirúrgico. Tem vídeo disso aí? Tem, nós temos vídeo. Por exemplo, então, aqui é o médico operando. Exatamente. E aí estão os braços robóticos, a gente vai operando. Jesus! Esse é um robô mais moderno que tem, esse é a última geração, chamado de XI. Está se mexendo porque está operando. Que eu estou operando exatamente do outro lado. É o senhor que está lá? Eu que estou operando. Senhor, me deu... O senhor está no céu. Perdão. Então, mas ele ficou tão distante de mim. Lá, aqui é o Dr. Nelson Liboni. Exatamente. Então é assustador, existe todo um treinamento para poder fazer esse tipo de procedimento. Muito bem. Olha, é um robô enorme. É bem grande. Essas pessoas estão fazendo o quê? Assistindo a cirurgia? É a mesma coisa que... Não, então, eles estão no auxílio, se precisar de alguma coisa, introduzir uma pinça, tirar uma pinça, ou se precisar fazer alguma intervenção, eles estão ali prontamente para isso. Certo? Bom, então aqui o que nós falamos, a cirurgia aberta, a gente fez uma representação, é como se fosse um corte grande. Na laparoscópica ou na robótica são furinhos pequenos, lógico que não são desse tamanho, são menores, né? E aqui é o single site, que é apenas um buraquinho do umbigo. É que está vermelhinho, é que o umbigo estava dobrado. Mas só fica uma cicatriz do umbigo. Então são essas grandes vantagens, principalmente para vocês que trabalham na televisão, que são modelos, né? Então isso aqui é perfeito para... E deve doer menos, doutor Nelson? Sim, a dor é bem menor. Não é? É bem menor. Recuperação, tudo? Nossa, a diferença é da água para o vinho. Tá bom, nós vamos responder perguntas que as pessoas mandaram, daqui a pouco mandaram. Primeira pergunta é enviada pela Tainá. Nas cirurgias robótica e laparoscópica também há pontos a serem retirados? Sim, nos buraquinhos, né, que normalmente eles têm meio centímetro a 0,8 milímetros, são muito pequenininhos, a gente dá ponto interno ou usa uma colinha especial para colar a pele. Então não há necessidade de tirar ponto, porque a gente faz uma estratégia que não há necessidade de tirar. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Márcia. O médico recomendou que eu faça uma cirurgia por causa de uma hérnia no estômago. Mas eu tenho problema de coagulação. Qual tipo de procedimento pode evitar a chance de uma hemorragia? Bom, a primeira coisa, eu acho assim, quem tem uma coagulopatia, a pessoa tem que procurar fazer um trabalho conjunto com o hematologista, e aí ele vai investigar se você tem um problema de cascata hematológica, se você tem uma trombocitopenia. É coisa séria, né? Então, e aí realmente colocar o custo-benefício se realmente vale a pena ou não operar. Se houver um consenso que está seguro para esse paciente operar, e ele não ter sangramento intraoperatório, eu acho que sem dúvida nenhuma as cirurgias minimamente invasivas, a laparoscópica e a robótica são melhores, sendo que a robótica é melhor ainda porque o sangramento é menor pela segurança do procedimento. Perfeito. Próxima pergunta enviada pelo Danilo. Essas cirurgias avançadas já são oferecidas pelo SUS? Então, normalmente são aparelhos caros, né? Hoje nós sabemos que esses aparelhos eles custam questões de milhões, cada pinça tem uso limitado, né? Então são procedimentos caros. Mas existem alguns hospitais sim que tem isso, que é o INCA no Rio de Janeiro, tem em Barretos, tem em Porto Alegre, tem aqui em São Paulo também.
mas são extremamente limitados, até pelo custo, o SUS não tem condição de dar volume a esse tipo de procedimento, mas existem sim. Aqui em São Paulo? Tem, é o Instituto do Câncer. O Instituto do Câncer. Próxima pergunta foi enviada pelo Lucas. Caso o robô quebre durante uma cirurgia robótica, o que acontece com o paciente? Pode acontecer de tudo, né? Você pode ter um problema como qualquer computador, né? Aí você simplesmente para, o doente está lá quietinho, tranquilo, você restarta o computador, o console, normalmente ele volta a funcionar. Já aconteceu? Já, comigo já aconteceu. E aí a gente restartou. Já, se houver algum problema mais sério com o robô, existem pincinhas que a gente desconecta, tira do aparelho e continua fazendo a laparoscopia em vez de continuar a robótica. Então é um método totalmente tranquilo, não há problema. Quebrou o robô, como é que eu faço? Deixa lá grudado as pinças? Não, tira e continua operando por laparoscopia. Até porque são médicos habilitados para contornar qualquer tipo de situação, imagino. Tá bom. Próxima pergunta é enviada pela Ana Maria. Há muito tempo sinto uma dorzinha abdominal sem motivo aparente. Por isso, o médico me indicou um exame de laparoscopia. O procedimento será como uma cirurgia? Se for encontrado algum problema, é possível ser eliminado na hora? Então, as pessoas confundem. A laparoscopia, a robótica, que são as minimamente invasivas, são cirurgias. Qualquer procedimento que você fizer é cirurgia. O que muda é a agressividade ou a invasibilidade que você vai dar no paciente. Então, é uma cirurgia, primeira coisa. E a segunda, você por laparoscopia ou por robótica ou na cirurgia aberta, você pode fazer qualquer tipo de cirurgia tranquilamente. Mas no caso da Ana Maria, exame de laparoscopia, é exame ou é cirurgia? Então, mas pode acontecer, por exemplo, em mulheres, eu vou dar um exemplo. Tá. Então, se existe uma suspeita de endometriose, você fez uma ressonância ou fez um ultrassom transvaginal, e o médico ele resolve fazer uma laparoscopia diagnóstica, ele encontra os focos de endometriose, ele já vai tratar. Já no próprio intraoperatório. Tá. Então isso aí é tranquilo. Ou se você tem você está operando de repente, é o que a gente chama de cirurgia incidental. De repente você está programando para fazer uma cirurgia, de repente você achou uma outra coisa associada. Você pode continuar fazendo ela. Exatamente. Então é como se fosse uma outra cirurgia, não tem problema nenhum. Entendi. Próxima pergunta é enviada pela Melissa. Já que os buracos das cirurgias laparoscópica e robótica são tão pequenos, por onde saem as peças após a cirurgia? É que nem o que a gente brinca, é que nem pegar o mágico e pedir para ele ensinar como é que tira o coelho da cartola, né? Mas assim, a gente tem alguns procedimentos. Então, por exemplo, a vesícula a gente murcha o conteúdo, aspira e tira pelo buraquinho. Murcha o conteúdo da vesícula. E ela é um saquinho, e ela sai fora por esse buraquinho, tá? Quando é uma peça maior, um intestino grosso, um pâncreas ou um estômago, normalmente para esconder a cicatriz a gente faz uma incisão que a gente chama suprapúbica, pequenininha aqui embaixo, perto dos pelinhos. A gente abre ali, bem pequenininha e tira a peça por ali. Então, pode acontecer de ter um outro... sim, em cirurgias maiores, mais complexas, exatamente, nas cirurgias mais complexas, onde você precisa tirar uma peça, aí não tem jeito. Aí você tem que tirar por ali. E normalmente são cortes muito pequenininhos, que não passam de 4 centímetros, 5, e ali é muito pouco provável que você tenha dor ou que você tenha alguma restrição para se movimentar ou que venha formar uma hérnia incisional depois. Perfeito. Tá? Próxima pergunta é enviada pela Silvia. Tenho uma grande cicatriz no abdômen de uma cirurgia que fiz para retirar pedra nos rins há 20 anos. Era outra técnica, né, doutor? Hoje estou com pedras na vesícula. Para removê-las, qual seria o melhor procedimento? Então, eu acho que assim, a gente sempre começa por laparoscopia, a gente tenta. Então, o que a gente faz são tomar todos os cuidados, a gente faz um furinho na região ali do abdômen, coloca sob visão direta o caninho por onde vão entrar as peças. Você está enxergando o que está ali. Na tela. Exatamente. Aí você coloca a ótica e vê a quantidade de aderências. Se uma das mãos a gente conseguir colocar mais um caninho para ter a mão direita, se a pessoa for, né, se for canhota ou esquerda, e conseguir liberar as aderências, faça por laparoscopia. Se não for viável colocar uma outra mão, e aí faz a cirurgia aberta ou laparotômica.
Tem uma média de tempo que dura uma cirurgia robótica ou a laparoscopia? Sim. Hoje as laparoscópicas elas são muito rápidas, né? Hoje a gente tem feito cirurgias, por exemplo, uma vesícula não passa de 30 minutos, uma hérnia de hiato 1 hora, 1h15. Mesmo. São com equipes muito treinadas. Imagina, a gente faz isso desde 1990. É que nem bordadeira do Ceará, né? Claro que cada caso é um caso, mas é treino. Prática. Treino. E o robô, na verdade, ela demora um pouquinho mais de tempo que você tem que docar o aparelho junto aos equipamentos, né? Mas também são pessoas muito treinadas, a equipe, normalmente são equipes super, hiper treinadas para fazer esse tipo de procedimento. Gasta uns 20 minutinhos a mais que na laparoscópica. Tá. Mesmo assim, muito rápido. Muito rápido. E a recuperação mais ainda, né? Mais ainda. Muito obrigada por ter trazido as imagens. Eu jamais imaginaria que fosse como é. Você viu que bacana? Eu não sei, acho que eu fico fantasiando como as pessoas de casa. Sim, é muita tecnologia, mas a hora que a gente vê, a gente entende que tem um fundamento, né? Sim. Não é uma coisa assim do outro mundo. O Dr. Nelson Liboni é cirurgião gastrointestinal, o site dele é Clínica Factum. Factum no final com M de Maria, clinicafactum.com.br. Muito obrigada, viu? Bom final de tarde, até a próxima. Obrigado.